Olá! Que bom que estamos juntos mais uma vez aqui no Mergulhando na Lição. É muito bom ter a sua companhia. Vamos lá? Vamos mergulhar fundo na reflexão de hoje e tentar entender de onde vem a força de verdade para as nossas batalhas. Então, para a gente começar, queria propor uma reflexão. Pensa aí, com sinceridade, qual é a sua maior batalha diária? Sabe, não tô falando daquela que todo mundo consegue ver, não, mas aquela luta silenciosa que acontece só aí dentro. Porque, no fundo, todo mundo enfrenta uma, né? E é sobre isso que a lição de hoje fala. Ela nos lembra que, muitas vezes, a nossa maior batalha, ela é invisível. Ela não acontece num campo de guerra, mas nas pequenas decisões do dia a dia, sabe? Aquela escolha de abrir a Bíblia ou não, de parar um minutinho para orar ou não. É exatamente daí que muitas vezes surge um cansaço espiritual que a gente nem consegue explicar direito de onde veio. E vamos combinar, o nosso mundo de hoje parece que joga lenha nessa fogueira, não é verdade? É uma rotina super acelerada, são as distrações digitais pipocando o tempo todo, no celular, no computador. E qual que é o resultado disso tudo? Muitas vezes é exatamente esse sentimento de fraqueza espiritual, uma instabilidade emocional, sabe? Que acaba afetando até os nossos relacionamentos. Pois é, e o estudo de hoje ele vai direto ao ponto. Ele nos diz que existe sim um motivo espiritual por trás dessa luta toda. A estratégia do inimigo é muito clara. É nos afastar da palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra é a nossa fonte de força. E longe dela, a gente se enfraquece. Mas calma, a notícia boa, a melhor de todas, é que a gente não foi deixado sem defesa nessa batalha de jeito nenhum. Para esse enfraquecimento, existe uma resposta. E mais, existe uma arma. É isso mesmo, uma arma invencível. Uma ferramenta espiritual que é, assim, extremamente poderosa e que está ao nosso alcance todos os dias para a gente poder enfrentar qualquer desafio que aparecer. E aqui, olha, está o coração de tudo. A chave da nossa reflexão de hoje está nessa frase: quem se alimenta da palavra não enfraquece diante da batalha. Percebe? A força não vem da gente, do nosso próprio esforço. Ela vem desse alimento espiritual que a gente consome. É a palavra que nos nutre, que nos dá aquela resiliência para seguir em frente. Ok, mas aí vem a pergunta, né? Tá, mas como é que eu coloco isso em prática no meio da correria do dia a dia? É uma ótima pergunta. Como a gente pode fortalecer o espírito de verdade? Bem, a lição nos mostra que existe um caminho. Um caminho de comunhão, que é uma prática diária e, o melhor de tudo, super acessível. Então, vamos lá, vamos dar uma olhada em alguns passos bem práticos que a lição sugere. Primeiro, priorizar. Tentar começar o dia com a palavra, sabe? Antes de tudo. Segundo, criar disciplina. Porque a busca por Deus não pode depender só da emoção, daquela vontade que aparece de vez em quando. Terceiro passo, combinar as coisas. Unir a leitura da palavra com uma oração bem sincera, transformar aquilo numa conversa mesmo. E por último, e isso é muito importante, é a gente reconhecer que a força de verdade vem da constância, da persistência, e não de um sentimento que hoje está aqui e amanhã já foi. E agora a gente chega na parte que, para mim, é a mais bonita, mais consoladora de toda essa reflexão. Porque essa jornada de comunhão, no fim das contas, não é sobre a nossa perfeição, de jeito nenhum. É sobre a perfeição de Deus. Olha só que contraste incrível. A nossa realidade, qual é? É de inconstância, né? Nossos sentimentos mudam toda hora, nossa força falha, mas do outro lado, a realidade de Deus é de fidelidade total, de um amor que não muda, que não oscila, de uma misericórdia que se renova todo santo dia. Entende? O nosso sustento, a nossa segurança não está na gente, está nele. E tem mais uma coisa, uma verdade que é libertadora. Se aí dentro existe o desejo de buscar a Deus, mesmo que seja um desejo pequenininho, meio fraco, saiba que isso já é um sinal da ação dele na sua vida. O simples fato da gente querer sentir mais necessidade de Deus já é a prova de que o Espírito Santo está ali trabalhando no nosso coração. E a própria palavra de Deus confirma isso de um jeito maravilhoso. Lá em Lamentações, o texto diz que a razão pela qual a gente não é consumido são as misericórdias do Senhor, e que elas se renovam a cada manhã. Pensa nisso. Todo dia é um novo começo. Não por mérito nosso, de forma alguma, mas por causa da fidelidade dele. Então, no fim das contas, a grande lição que fica pra gente é essa. Crescer na nossa comunhão com Deus não é sobre ser perfeito, é sobre ter a direção certa.
É sobre continuar buscando, sabe? Continuar voltando para Ele mesmo depois de falhar. É continuar abrindo a palavra um dia depois do outro. Que essa certeza possa nos fortalecer hoje e sempre. Até o nosso próximo estudo.